Moisés está lá em cima no céu, sendo instruído para que pudesse descer e liderar uma geração, já havia uma pessoa no pé do monte liderando essa geração, conforme aquilo que ele e essa geração entendiam ser certo. Essa geração que estava ao pé do monte, sob a liderança de Arão, era uma geração que se sentia muito melhor na presença dos homens do que na presença de Deus. Para Arão, foi muito melhor estar com o povo, foi muito melhor estar ligado ao povo, ajustado ao povo, do que estar passando tempo na presença de Deus lá em cima do monte. Infelizmente, o que está acontecendo aqui no texto é uma realidade do evangelho dos nossos dias. Tem pessoas que elas têm muito mais prazer em estar com outras pessoas do que estar com Deus. Há pessoas que fazem questão de passar mais tempo com pessoas do que passar tempo com Deus. Tem gente, por exemplo, que congrega na igreja porque é amigo do fulano, do ciclano, do beltrano, e como ele tem uma roda de amigos que congregam na mesma igreja, faz sentido para ele estar na igreja. Então é muito melhor para ele estar reunido com os amigos na igreja do que passar tempo de verdade da presença de Deus. O intento da vigília é o que? Buscar o Senhor. E não existe nada melhor do que você buscar a Deus estando a sós com Ele. Mas quando tem um monte de gente e você na presença de Deus, acontece um fator determinante. Todo mundo ora, mas ninguém ora de verdade. Por quê? Você já pensou você contar teus pecados para Deus com um monte de gente olhando? Por isso Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai que está no céu. Fala para o teu irmão, a verdadeira oração acontece no secreto. Nem aqui na igreja, aqui a gente ora, fala com Deus, adora, glorifica a Deus. Mas se a gente for fazer uma oração sincera, aquela que descortina o coração, ninguém vai falar o que carrega dentro de si no coração alto, porque se o irmão escutar, se escandaliza. Então a geração de Arão é uma geração que sentia muito mais prazer, se sentia muito mais confortável em estar com pessoas do que estar com Deus. Uma outra característica dessa geração que se pareceu muito com Arão naquele tempo, é que essa geração, ela priorizava muito mais os seus próprios interesses do que os interesses de Deus. Arão, por exemplo, deveria estar lá em cima da montanha junto com Moisés, querendo saber o que Deus estava falando. Mas foi mais interessante para ele descer e estar com o povo. E esse povo que estava lá embaixo, eles eram um povo que não estavam nem aí para aquilo que Moisés ia trazer para eles. Eles tinham uma frase de impacto toda vez que a coisa ficava feia: não seria melhor ter ficado no Egito? Era uma frase constante na vida dessas pessoas, porque eles não queriam saber o que Deus tinha para a vida deles. A hora que a coisa apertava, eles pensavam em si mesmos. Os interesses naquele momento passavam a ser prioridade os seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Jesus diz: todo aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Então o verdadeiro evangelho sempre vai provocar em você incômodo. Fala para o teu irmão, você precisa se sentir incomodado. Fala para ele, a mensagem tem que incomodar você. Se a mensagem, gente, for para fazer massagem, se a mensagem for para fazer um cafuné, ou fazer uma liberação, esquece. Não é esse o teu lugar. A Bíblia diz isso, mas eu me sinto mais confortável vivendo dessa maneira. A Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se entregar por ela, mas eu me sinto mais à vontade em judiar dela e falar umas verdades que são minhas verdades para ela enquanto eu vou machucando ela. O que você esqueceu é que quem deu essa diretriz conhece a tua mulher e sabia tudo que a gente ia fazer, por isso mandou a gente amar elas e nos sacrificar por elas. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Agora você imagina elas olhar para nós e nos amar como se fosse Cristo. A Bíblia diz que as mulheres devem amar os seus esposos como ao Senhor. Você imagina ela olhar para nós, peça a cara, fazendo tudo que a gente faz e dizer, é como se fosse Jesus. Vimos também a semana passada que essa mesma geração é a geração que transforma a bênção de Deus em uma idolatria para a sua própria vida. Quando eles estavam lá no pé do monte, o que aconteceu lá no pé do monte? Nós vimos lá. Arão falou para eles assim: pegue as argolas e o ouro que está nos vossos filhos e nas vossas filhas e trazei-mo a mim. Acontece que nós vimos semana passada, esse ouro que estava com o povo foi o ouro que Deus havia entregado para eles como promessa que havia sido dada a Abraão lá atrás, quando Deus anunciou o cativeiro. Deus anunciou que iria punir o Egito, e Deus disse: eles vão sair de lá com grandes tesouros. Os egípcios simplesmente
foram pegando a prata e o ouro que eles tinham, entregando na mão dos judeus, dos israelitas, para eles saírem de lá. Então o ouro que está no pé do monte, ele é parte da promessa que se cumpriu, promessa de prosperidade que se cumpriu na vida deles. E foi com essa promessa de Deus que eles construíram um bezerro de ouro. Pastor, o que isso tem a ver com essa geração? Muita coisa. Tem muita coisa que Deus está dando para nós, que está se transformando numa idolatria e tomando o lugar de Deus na nossa vida. Fala o termo agora, está incomodando.